E começando mais uma semana na cobertura da iminente prisão de Bolsonaro e seu clã, eu trago para você o artigo relacionado que está mais acessado nas redes nesse momento, e é uma declaração bombástica do ministro Flávio Dino dizendo que em breve chegará o momento da colheita no que se refere à prisão de Bolsonaro. E eu vou mostrar para você também que militares, segundo a sondagem aqui da Mônica Bergamo, os militares serão determinantes para a prisão de Bolsonaro, no sentido de que, segundo a visão de algumas pessoas, existiria a possibilidade de eles fazerem uma pressão para que o Bolsonaro não seja preso, uma pressão interna e legal. Já vou falar como seria essa pressão, mas eles estão decididos não fazer. Mas como assim, Rony? Eu já vi aí, você mesmo falou nas matérias atrás que eles estão rondando os gabinetes, inclusive com o Múcio. Então, tem uma diferença entre fazer pressão e fazer pressão para que o Bolsonaro não seja preso. Já a gente vai descobrir o que é essa fazer pressão. Eu vou trazer para você esses dois artigos, mas antes, se você está chegando agora nesse canal, meu nome é Rony Teles. Se inscreva, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, sente o dedo like, venha para cá, segunda-feira começando, venha saber o que temos sobre a prisão de Bolsonaro neste vídeo agora. Primeira coisinha que eu vou dizer para você que ficou, se você já acompanhou aqui as outras publicações que a gente fez, eu já falei para você qual é a opinião da Polícia Federal que está investigando o caso de alguns agentes sobre quando será essa prisão. Já fiz isso em vídeo, tá aqui no canal, procura. Tudo isso aqui, é a cobertura. Não é porque um policial falou que vai ser lá no mês tal que a gente vai parar de cobrir, Então, tudo isso aqui são outras especulações com base na opinião de outras pessoas. Dino disse, em breve chegará o momento de colheita. Aqui, ó, o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino, disse pelo Twitter que neste domingo não será... Tá um pouco difícil associar esse X, O Twitter agora chama X. Ele disse pelo X, neste domingo, não ser possível determinar quando as investigações chegarão ao fim e levarão aos culpados ao banco dos réus. Sem citar especificamente as investigações contra Bolsonaro, que envolve falsificação de certificado de vacinação, tentativa de golpe de Estado, venda ilegal de joias da presidência, o Dino disse considerar estar havendo um adensamento do conjunto probatório e disparou, em breve chegará o momento da colheita. Aí ele ainda disse, entre aspas, sempre me perguntam quando esta ou aquela investigação chegará ao final. Isso depende do sistema de justiça com o trinômio, delegado, Ministério Público e juiz. Com base no retrospecto, avalio que está havendo um adensamento do conjunto probatório e, em breve, chegará o momento da colheita, disse o ministro no Twitter. E isso, gente, é exatamente a fala que você espera de um ministro da Justiça em tom conciliador. Ele não pode ter informação privilegiada, nem vazar informação privilegiada para a imprensa. Então, o que o Flávio Dino fala é sempre assim, no limite da razoabilidade. Ele disse, olha, estão se ajuntando as provas e em algum momento essas provas vão se mostrar robustas o suficiente para oferecer a denúncia. Todos nós sabemos disso. Todo vídeo meu fala, olha, apareceu mais uma conversa no WhatsApp, olha, pegaram mais um contato, olha, descobriram mais uma pessoa, vem a CPI, mostra um depoimento, mostra outro. Essas provas, quebra de sigilo, todos nós sabemos que o que está acontecendo é o adensamento das provas. Eu diria um pouquinho mais. Como se está pegando celulares toda semana, o último celular bomba foi o do Vacef, que eu me lembre, não só está se aprofundando o conjunto de provas, mas também ampliando as investigações, que cada dia mais descobre-se um novo crime, com novas diligências, com mais buscas de celulares e mais dias de investigações se passarão. Também adicionaria aqui no que o ministro falou, o fato, porque o que o ministro fala aqui é o legal, é o constitucional. Agora, vamos dizer assim, o não tão interessante, não tão oficial, é que a Polícia Federal aprendeu a jogar com política também. Como assim, Rony? Cientes de que, se fizer uma prisão do Bolsonaro agora, temporária,
e temporária, ela vai acontecer a soltura depois, eventualmente. As pessoas vão falar que, porque estão perseguindo, tá vendo aí? Não tinha prova nenhuma. Porque o Lula entrar e sair da cadeia desse presidente. Mas o Bolsonaro não, seria o Messias, né? Então eles estão evitando fazer essa prisão para depois soltar, sabendo que agora ele teria que ser solto. Outra coisa, evitando fazer um oferecimento da denúncia. Enquanto Augusto Aras for o PGR, tudo isso está sendo considerado, são considerações do ponto de vista político, pura e simplesmente. Porque senão era fechar o caso e entregar. E a gente viu em outra publicação que eles pretendem, segundo relatos, esperar o fim do mandato do Augusto Aras para oferecer em definitiva a denúncia contra o Bolsonaro. Agora, vista essa matéria, eu vou te mostrar uma outra aqui da Mônica Bergamo. Segundo a Mônica Bergamo, militares abandonam Bolsonaro e dificultam a defesa. E quem diz isso são os aliados de Bolsonaro. E antes de seguir para a matéria, eu já te deixo aqui um aviso de ânsia de vômito, porque o teor da publicação é todo pautado numa possibilidade constitucional e aceitável de que os militares pudessem interferir no processo judicial. Ou seja, se os militares quisessem, Bolsonaro não seria preso, vai ser preso porque abandonaram ele. Quando tudo isso depende única e exclusivamente do judiciário. O militar tem nada que dar palpite nisso aí. Agora, a nossa realidade, né? A realidade é que eles dão palpite, fazem pressão e os ministros em cagaço sofrem esse tipo de influência, como a gente viu na época do impeachment da Dilma, com aquele general Vilas Boas, que já está fazendo esse segundo turno aqui, segundo tempo, prorrogação. Esse cara foi determinante para que o golpe acontecesse, né? Então eles podem ilegalmente e fazem ilegalmente. Não deveriam. Dessa vez estão dizendo que não farão. A falta de apoio entre os militares deve ser decisiva para a condenação e até eventual prisão de Bolsonaro. A análise parte de integrantes do núcleo mais próximo do próprio presidente. O suporte de Bolsonaro entre os fardados ruiu, na opinião das mesmas pessoas, depois do envolvimento do general Mauro Cid Lorena, que é o pai do Cid, no caso das joias. Os indícios de que tanto o tenente quanto seu pai manejavam os recursos de Caixa 2 em benefício do próprio Bolsonaro teriam desmoralizado qualquer tentativa dos militares de interferir no processo. Pela mesma análise, eles lavaram as mãos e se afastaram do problema, deixando Bolsonaro de lado. Já há muitos dias a gente fala desse afastamento que, segundo relatos, segundo a opinião de algumas pessoas, esse afastamento ele está dado, ele está consolidado, não tem mais o que discutir sobre ele. O que acontece? Nessas semanas a gente viu o ministro Múcio, da Defesa, peregrinando com o comandante do Exército nos gabinetes, falando com deputados da CPI e inclusive com o presidente da comissão, que seria inadmissível num país razoável. E a gente pensou que isso significaria a defesa do Bolsonaro propriamente dita. O que está se constatando é que o que eles querem é falar assim, vamos fazer uma segunda anistia geral e irrestrita. Olha, não fica falando que a gente é culpado, que a gente deixa vocês condenarem o Bolsonaro. É mais ou menos assim, é uma anistia com um sacrifício, um dízimo ali a ser pago, já que da outra vez não houve nenhum. Então eles querem entregar a Bolsonaro e salvar o Exército, que é tão ou mais podre que Bolsonaro, viu tudo que Bolsonaro fez, forneceu mão de obras e insumo, e ainda houve aqueles que ameaçassem as instituições e os repórteres e jornalistas dizendo que nós estávamos esticando a corda ao fazer a simples investigação, o simples relato dos crimes que eles estavam cometendo, né? Então o Exército é culpado, medíocre, baixo, pequeno. Sim, a cúpula, toda a administração, toda a instituição corrompida. Mas se não fossem as boas pessoas lá dentro, a gente teria tido um golpe. Então você tem que ver isso. Eu acho interessante. Quando tem os podres, a gente não pode dizer que a cúpula é podre por causa desses podres. E quando tem os bons, a gente tem que dizer que a cúpula é boa por causa desses bons. Não. O Exército é podre, cheio de gente podre, e tem umas pessoas boas lá que evitaram o pior. Isso não faz a cúpula, o Exército, a instituição se limpar, não. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. A gente volta mais tarde na cobertura. Um abraço. Fui.